bem, falando em ministério, quero compartilhar com vocês o ministério de Paulo. Lá em Filipenses 1, ele apresenta um desafio aqui para nós. Sei que vocês conhecem a carta aos Filipenses, mas nós vamos nos ater ao versículo 21 como tema. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos falar juntos? Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pai de amor, nós lemos a Tua palavra, nós vimos o testemunho do Teu servo do passado, e nós queremos te pedir que aplique ao nosso coração e ao nosso viver em nossos dias. Possamos compreender não apenas a letra, mas o que Ele quis dizer com isso, e o que isso se aplica às nossas vidas hoje, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de cantar o hino 71, né? Pedindo perdão ao Senhor por aquilo que nós falhamos, fizemos ou tropeçar, fomos negligentes na nossa tarefa, e isso é um fato. Aliás, mudaram até a letra, né? Aqui a gente ainda está com a letra se eu fiz isso. O ordinário foi editado dizendo que fiz isso. Sim, sofrimento que causei, sim. Eu fiz o tropeçar, sim. Eu fiz... Porque, infelizmente, fazemos. E não é algo que nós queremos fazer. Mas, se nós formos sinceros e criteriosos, vamos chegar à conclusão de que fazemos. E aí, para chutar nossa canela, vem Paulo dizendo, não, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, antes que a gente já pense de um lado torto, não, Paulo não está num pensamento suicida, ele não está falando, olha, eu prefiro morrer, ele não está falando, ó, isso aqui não dá mais nada, vou dar um jeito nisso porque é lucro. Alguém quer lucrar hoje? Ok. Então, sentimento não é esse, mas sim o sentimento de que, para quem está em Cristo, morrer não é o problema. O problema é viver aqui. Enquanto vivemos aqui, somos assediados dia a dia pelo pecado, somos confrontados em nossa fé, passamos as dificuldades do dia a dia, as dificuldades de mês, via de regra, sobra mês no fim do dinheiro no fim do mês é difícil. E aí nós olhamos, tanta gente reclamando da vida, mas perguntar se quer morrer também não, né? Então não está tão ruim assim. Para quem está em Cristo não está tão ruim assim, embora tenha as dificuldades agravadas, porque estar em Cristo não significa mar de rosa. E se fosse um mar de rosa, calcula quanto tem de espinho embaixo. Então, temos as dificuldades do nosso dia. Mas quem é o camarada que está dizendo para mim o viver é Cristo? Quem era Paulo? Paulo era alguém que perseguia a igreja de Cristo, perseguia os cristãos. E por que ele perseguia? Porque ele era ruim? Não, ele perseguia porque ele era um servo fiel a Deus, em tudo quanto ele acreditava e conhecia. E a sua dedicação fazia com que ele perseguisse esses hereges que ficam imitando esse tal Jesus, que afinal de contas, onde já se viu alguém se intitular Filho de Deus. Vou ter que acabar com essa heresia, vou ter que acabar com essa seita, pedir ordem e vou escorraçá-los. E aí ele estava indo para levar cativo, levar preso ou até mesmo condenar à morte aqueles que seguiam a Cristo, até que virou a chave. Ele caiu em terra, viu uma grande luz e alguém falando com ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a atitude imediata dele foi, quem és tu? Senhor. Eu sou Jesus a quem você persegue. E aí Paulo viu a sua vida virar do avesso. Como é que alguém que foi crucificado e morto está falando comigo? Como é que este, que eu julgava ser
blasfemo por se auto-intitular Filho de Deus, se apresenta como Senhor. Por que é que eu não estou enxergando nada? Por que é que eu estou debilitado? E aquele homem que era pleno de suas convicções estava agora devastado e ganhando novo rumo, novo segmento de vida e aprendendo que para ele viver, ele ia ter que viver Cristo. Vocês lembram quando foi a tua virada de chave? Quem vem de fora para o Evangelho, de repente até sabe. Mas quem é nascido e criado dentro, assim como eu, é mais difícil da gente perceber, né? Quando é que isso aconteceu. Bom, Paulo acreditava que ele era de dentro do sistema. Ele era de dentro, mas não do cristianismo. E aí, quando ele é confrontado com o cristianismo, ele descobre que sabia mais nada. Dali por diante, ele apresenta então a sua vida a serviço e fala que para mim o viver é Cristo. E muitas vezes você já leu esse versículo, você já disse isso, você já cantou o que cantou, você já consagrou a sua vida e tudo o que sou e tal. E aí? Fazemos ou falamos? Estamos realmente vivendo a Cristo ou estamos falando para o mundo que nós vivemos a Cristo? Você já parou para analisar as letras de hinos e cânticos que proferimos com os nossos lábios? Quais os compromissos que nós assumimos diante de Deus? Assumimos e sumimos? Claro, está na liturgia, quem estava à frente te orientou a cantar e você cantou. Mas você cantou ou você pronunciou as palavras do cântico? Você cantou ou você pronunciou as palavras do hino? Foi a boca ou foi o coração? Cada compromisso feito. Eu não vou poder dizer depois para o Senhor, mas eu não sabia. Eu cantei porque estava lá na letra. Não. Eu estou declarando, eu vou fazer. Eu pago o preço. Eu quero. Eu me disponho. Então precisamos fazer. Eu não sou obrigado a prometer nada. Mas a partir do momento que eu prometi, eu sou obrigado a cumprir. Como é que nós podemos então fazer isso? Em especial nós escolhemos este versículo e este tema, porque este é o tema do novo quadriênio do departamento feminino a nível nacional na nossa igreja. Além de ser pastor, eu sou o secretário presbiterial e o secretário sinodal do trabalho feminino. E aí foi lançado agora no Congresso Nacional da SAF, que aconteceu da diretoria da SAF, né? A presidente nacional, as vice-presidentes de região e todas as presidentes de sínodo, aconteceu agora aqui em Porto Feliz. E aí foi lançado esse tema. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pastor, mas eu não sou SAF, aliás, não sou nem mulher. O que eu tenho com isso? O versículo aqui é para SAF ou é para crente? Então você tem tudo a ver com isso. Elas tomaram por tema do quadriênio. Nós precisamos tomar por tema de vida. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é que eu vou fazer isso? Gálatas 2:20. Quer achar? Pode ler. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Lembra do cântico de criança, aqueles que foram criados dentro da igreja? Crucificado com Jesus, não vivo eu, mas sim vive em mim Jesus Cristo. Agora vivo eu pela fé em Jesus, que me amou e se entregou por mim. Se de fato estamos em Cristo, já não somos mais nós quem estamos a viver, mas o Cristo que vive em nós.
Ok, o que isso significa para a minha vida? Significa que as minhas vontades saem de cena, caem para segundo plano, e vão permanecer dessas apenas aquelas que, ao fazer, glorificam a Deus. Costumo dizer o seguinte, uma vez que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, uma vez que aquilo que eu faço não me salva, quem me salva é Cristo, e eu já fui salvo por Cristo, então eu posso fazer aquilo que eu quiser. Você concorda? Posso. Desde que eu queira aquilo que Cristo quer para mim. A liberdade que nós temos não é liberdade para não pecar, é liberdade de não sermos escravos do pecado, não precisarmos mais pecar. Pastor, mas o senhor abriu dizendo que nós pecamos. Sim, só que você não é obrigado a pecar, você escolhe. Nós escolhemos pecar. A partir do momento que eu paro de vigiar, que eu paro de observar a vontade de Deus, que eu paro de executá-la, eu estou dando margem para o erro. E certamente vamos errar. Por quê? Porque não estamos diligentemente observando a vontade de Deus, não estamos fazendo que o Cristo que vive em nós prevaleça com sua vontade. Aí a gente consegue entender por que a Bíblia fala que quando pedimos alguma coisa em seu nome, será feito. E pedir em nome dele não é simplesmente falar em nome de Jesus, amém, mas é pedir aquilo que ele pediria. E se ele fosse pedir, o Pai ia falar sim. Então, se você pede algo que Jesus pediria, qual é a resposta? Sim. Porque está dentro da vontade dele. E conforme a sua vontade, ele nos atende. Por mais que você ore, você não muda a vontade de Deus. Deus é imutável. Então por que eu oro? Você não ora para mudar, você ora para descobrir a vontade de Deus e se adequar a ela. Ela não vai se adequar a você, não vai se adequar a mim. Nós é que vamos nos adequar a ela. E a hora que eu me adequo à vontade de Deus, isto vai alegrar o meu coração. Não tem nada melhor do que obedecer a Deus. Mesmo que isso frustre alguns planos pessoais. Alguns objetivos e propósitos meus precisam cair por terra para que os de Deus seja feito. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí sim, para mim o viver é Cristo. E morrer é lucro. Não tem problema nenhum morrer. Aliás, a única certeza que nós temos é que todo mundo que nasceu morre. Mas aqueles que morrem estando em Cristo não é um problema. E a partir do momento que Paulo percebe isso e passa a viver desta forma, passa a receber o mesmo rótulo que antes ele rotulava os cristãos, passa a ser perseguido, caluniado, apedrejado, preso por causa do Evangelho, ele então consegue virar e dizer, conforme 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a gente comentava aí na escola dominical, quando a gente fala para alguém imitar o que nós estamos fazendo e caminhar conosco, para onde quer que a gente vá, o outro está vindo atrás. Para onde estamos levando esse povo? Para mais perto de Deus ou mais longe? Estamos conseguindo, com a nossa vida, com a nossa voz, viver a Cristo de modo que quem nos vê, veja Cristo em nós? Ou apenas nós somos vistos? Certamente, se falharmos, seremos vistos. E o mundo é muito pronto para apontar o erro de alguém que está na igreja. Ele não vem, ele não faz, mas ele sabe o que temos que fazer. E aí cobra de cada um de nós perfeição. Perfeitos? Seremos na glória. Por enquanto, somos chamados de igreja militante. Estamos na milícia, na briga. E a primeira briga é conosco. É o velho homem, que ainda quer falar mais alto. Mas agora
As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Ah, mas pastor não manda na minha vida não, vou fazer o que eu bem entender. Já fui lá na igreja domingo, já cumpri a minha cota. Ao longo da semana, ninguém tem nada com isso. No meu comércio, nas minhas provas na escola, no meu dia a dia, no meu namoro, no meu casamento, problema meu. Ninguém vem dar pitaco, não. Realmente, pastor tem nada com isso, a igreja tem nada com isso, não. E Cristo tem alguma coisa com isso? Não é para a igreja que a gente presta conta, não é para o pastor que a gente presta conta, mas é para o Senhor das nossas vidas, que nos amou e se entregou por nós. O sacrifício de Cristo é suficiente e eficiente para todos os nossos pecados. Para todos que eu cometi até hoje e para os que eu ainda vou cometer. Ah, então eu posso cometê-los. Não, eu não posso. Eu só sou capaz de. Mas por que eu não posso? Porque foi por este pecado que ele morreu. Então, entendam o termo anacronicamente falando, ou seja, tira do cronômetro, tira do tempo, tá? Deixa numa situação atemporal. Pelo pecado que você vai cometer, você está mandando Jesus para a cruz. E não tem como se furtar essa responsabilidade. A culpa não é minha. Sim, é pela tua culpa, é pela minha culpa que ele entregou a sua vida. E o que torna isso mais complicado é que Jesus, embora verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, não morreu como Deus, morreu como homem. Os cravos na mão, a coroa de espinhos, o sofrimento da cruz foram reais, foram humanos. Ele suportou em sua humanidade a pior tortura que existia para pagar o preço de algo que ele não fez, eu fiz. Mas por amor, ele vem e aceita pagar o preço no meu e no teu lugar. Há quem diga que pecado hoje é só questão de ponto de vista, não existe mais. Há igrejas que se omitem, não querem falar disso. Afinal de contas, não é uma pregação atraente. E aí, se você olhar criteriosamente a Bíblia, olhar o Evangelho, você vai descobrir que a mensagem do Evangelho não é atraente. Nem foi feita para ser atraente. Ela foi feita para mostrar ao homem que ele não é capaz de servir a Deus, nem é capaz de salvar-se por si só. E aí Jesus fala, quem quer? Então, negue-se, tome a cruz e siga. Negar-se, a maioria já não quer. Tomar a cruz, piorou. Seguir, se eu tiver que fazer só aquilo que é certinho, mais tarde, quem sabe. Então, não é simplesmente uma palavra simpática, atraente, não massageia a ego de ninguém, nem tampouco fica dizendo, olha, não tem problema. Sim, tem problema. Mas eu aprendi lá, o hino, eu venho como estou. Sim, venho como estou, fico como estava, não. Venho, mas preciso mudar de vida. E não é credencial eu falar, eu tenho 55 anos de igreja. Tá, e de vida cristã, quanto? Eu tenho 30 anos de ministério. E de vida cristã, quanto? Eu acho muito curioso o texto quando Jesus vira para Pedro, que o seguia e via sinais e fazia, né? Jesus vira para ele, Pedro, quando você se converter, aquilo deve ter sido uma bordoada. Ele deve ter ficado pensando, mas como assim converter? Eu já sou seguidor de Jesus. Ele estava junto. Ele caminhava ao lado. Mas na hora que a situação apertou... Não sou deles, não. Não, nem conheço esse homem. Você está me confundindo. Quem olha para você, vê Cristo em você? Vê uma atitude cristã? Ou vê mais o... Não me confunda com eles, não. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas, pastor, como que eu consigo fazer isso? Se eu tenho os meus limites, se eu tenho
as minhas dificuldades se eu ainda sou humano? E nós vamos continuar sendo humanos. Jesus não veio buscar nenhum bonzinho, não, é nós mesmos. Tá? Não vim chamar justos. Não preciso de médico, os bons, e sim os doentes. Então ele veio para nós. E aí como é que a gente trabalha essa questão e melhora? Vamos abrir todos lá, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo não está dizendo, olha, conheça estas coisas. Dá um Google. Conhece um pouquinho mais disso. Está dizendo, ocupa teu pensamento com isto. E aí a safra mais da minha geração cresceu ouvindo mente vazia, oficina do inimigo. Não é isso? Paulo está dizendo, não deixa ela vazia não. Ocupa, mas não ocupa com qualquer coisa. Não é, ocupa com a banda que você gosta. Ocupa com tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável. Isso ocupe o teu pensamento. E se isso está ocupando o nosso pensamento, sobrou muito espaço para pecar? Vai ser bem mais difícil, né? Se nós nos ocuparmos com isso. Mas no meu dia a dia eu preciso trabalhar, preciso fazer... Sim, e o meu trabalho, suponho, não é para me impedir de servir a Cristo. Se o trabalho que você desenvolve te impede, você está no trabalho errado. Melhor pedir baixo. Mas está difícil o emprego. Garanto, se você abre mão disso, por amor ao Senhor, Ele providencia o lugar certo. Posso garantir. Não estou te prometendo vaga de emprego. Mas estou dizendo que se você não está no lugar certo enquanto cristão, sai de lá. E confia que o Senhor te prepara um local adequado. Mas na escola, se eu for ser todo certinho, vão me excluir do grupo. Que melhor, ser excluído do grupo ou do grupo celeste? Pastor, mas Deus não joga ninguém fora. Ok, concordo. Ele não vai tirar você. Deus não é sádico, tá? Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas uma vez salvo, eu quero fazer aquilo que agrada ao meu Salvador. A questão não é de perder ou não perder a salvação. Ninguém perde. Ninguém perde o que nunca teve. Você está salvo. Cristo é Senhor da sua vida. O teu viver é Cristo. Caso contrário, realmente, você não vai perder. Não dá para perder se não tem. A Bíblia fala que nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. E na sua lei devemos meditar dia e noite. Qual tem sido meu círculo de amigos? Qual tem sido o meu prazer? Qual tem sido a minha vontade? Não dá para eu dizer que eu quero viver a Cristo se tudo que eu faço não me caminha para isso, mas me afasta da vontade de Deus. Não dá para eu dizer para o outro, seja meu imitador como eu sou de Cristo, se eu não estou imitando a Cristo. Nossa tarefa, enquanto cristãos, é fazer com que o nosso Senhor seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Quando Paulo declarou, para mim o viver é Cristo, ele já havia sofrido um bocado e, em especial, para quem não se lembra, essa carta foi escrita quando ele estava preso. E aí ele afirma, não sou eu que está preso, quem está preso são esses soldados que estão presos a mim. E aí ele evangeliza toda a guarda de honra, a guarda pretoriana,
foi obrigada a ouvir porque eles não podiam fugir de lá. Estavam presos a Paulo. E aí quando alguém daqueles se convertia e a cúpula ficava sabendo, trocava a guarda, aí evangelizava outro. E todos eles passaram por Paulo, que ao invés de estar revoltado, porque por servir ao Senhor, agora ele estava preso, ele dizia, eu estou preso, o evangelho não. E as minhas aflições serviram para animar outros a falar mais ousadamente do evangelho. Ou seja, não imagine que porque agora você está servindo ao Senhor, não vai ter dificuldade, não vai ter problema, vai estar tudo bem, porque não vai. Não foi isso que Jesus prometeu. O que ele prometeu é estar conosco todos os dias. O que ele prometeu é que não vem prova acima da força. O que ele prometeu é ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. E eu me atrevo a dizer, não está no texto, tá? Não é opcional. Não é se você quiser. Mas, se você está em Cristo, se você é nova criatura, somos obrigados a dizer, como Paulo, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Que o nosso dia a dia confirme esse desejo do nosso coração. Na verdade, Paulo mesmo afirma, né? Querer está em mim, mas não realizar. O bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, quando eu vi, já fiz. Mas espera lá. É o mal que eu não quero. Ele não está falando do mal que a gente quer e vai e faz. E sim aquele que estamos lutando para largar. E esta batalha, na qual você não está sozinho, na qual eu não estou sozinho, temos o Espírito Santo nos orientando, nos auxiliando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que essa batalha possa dia a dia fazer Cristo conhecido diante do mundo, fazer a nossa vida mais próxima de Cristo, fazer com que os nossos discípulos realmente conheçam o nosso Senhor e assim possamos glorificar ao nome dele.